Continuando os nossos estudos aqui do Erros Fatais do Socialismo, do Hayek, e eu confesso para vocês que esse não é o meu livro favorito, não. Estou encontrando vários problemas no livro, não tem nada a ver com a crítica ao socialismo. O socialismo, como eu já disse antes, realmente não funciona, mas eu tenho sérias reservas à visão de mundo do Hayek, que, como eu disse no vídeo anterior, na minha opinião, torna a base do raciocínio dele um pouco míope. E eu vou explicar melhor, não estou de forma alguma dizendo quem sou eu para criticar Hayek. Mas eu estou falando da visão de mundo ateísta, darwiniana. E eu vou mostrar para vocês uns trechos aqui e também comentar do que eu acho interessante nesse capítulo. E no próximo a gente vai partir, espero eu, para a contestação das ideias socialistas mais, mais de forma clara. Mas por enquanto ele está fazendo uma introdução e ele fala que o mecanismo da evolução cultural não é darwiniano, e realmente não é. Mas eu vou explicar para vocês por que eu não estou achando tão. Não estou concordando tanto. Somos levados pelo nosso argumento a considerar mais detidamente a relação entre a teoria da evolução e o desenvolvimento da cultura. Trata-se de um tema que levanta várias questões interessantes. A, o, o meu ponto de partida aqui é o seguinte: o Hayek ele tem a visão de mundo darwiniana, pelo menos na época que ele escreveu esse livro ele tinha, e não li tudo ainda. Mas a questão é, os seres vivos evoluíram de forma darwiniana, do simples ao complexo. Essa é a visão de mundo dele. A visão de mundo cristã é o mundo foi criado. Não há tempo para a evolução darwiniana. E o darwinismo diz que a morte trouxe o homem ao mundo. De que forma? De que seres simples evoluíram complexos e trouxe o homem. A Bíblia diz que o homem trouxe a morte ao mundo. Não havia morte, Adão caiu, pecou e a morte entrou no mundo. Então, são visões de mundo, assim, brutalmente diferentes. Então, não tem como você ter uma visão parecida. É por isso que eu aprecio tanto ler Olavo de Carvalho, uh, William Lane Craig, Ben Wicker, que são pessoas que têm uma visão, o próprio Flávio Gordon tem uma visão de mundo mais parecida com a minha nesse ponto. Ele fala, mas então você não lê ninguém que você não concorde. Não é isso, é que me dá a impressão de que quando você está construindo, é a velha parábola que Cristo falou de construir sua casa na areia. Quando você está construindo um raciocínio mais perfeito possível, mais baseado neste fundamento frágil, parece que as coisas não se sustentam. Eu vou deixar um pouco mais claro agora, imagino. Há, entretanto, grande confusão sobre o tema, a respeito da qual precisamos tratar, ainda que apenas para alertar o leitor de que não pretendemos repeti-la aqui. O darwinismo social, em particular, partiu da suposição que todo investigador da evolução cultural humana tem de ir à escola de Darwin. É um engano. Aqui eu concordo com Hayek. Tenho maior admiração por Charles Darwin. Aqui eu já não concordo, não tenho admiração alguma por Charles Darwin. Daí ele fala aqui que criou uma teoria da evolução coerente, ainda que incompleta. Concordo que a teoria da evolução de Darwin é coerente, mas ela é falsa. Existem muitas ideias coerentes que fazem sentido, que funcionam, mas são falsas. Esse é o problema. Mas como você ousa dizer que é falso? Há evidências de que a evolução não ocorreu. Por exemplo, um exemplo simples, assim, não há fósseis transitórios que demonstrem a passagem de um animal para o outro. Há fósseis que pegam uma ossada e falam, isso aqui deve ser um ancestral de um homem. Mas não tem como ter certeza disso. Não tem. Pode ser um macaco com uma deformidade, podem ser tantas coisas. Por exemplo, o fato de que a Lua está se afastando da Terra aos poucos.
E se houvessem bilhões e bilhões de anos, a Lua estaria dentro da Terra, porque se ela está se afastando, ela estava mais próxima. São pequenas coisas que, por exemplo, o fato de nós não termos escritos com mais de 6 mil anos, de repente, do nada surge a escrita, entendeu? E, então, são pequenas coisas que demonstram que o mundo não é tão antigo a ponto de ser cabível e coerente à teoria da evolução. Ah, então por que fizeram isso? A teoria da evolução é uma excelente ferramenta para você tirar Deus da jogada. Ela realmente é coerente nesse ponto. Ela tira Deus da jogada muito bem. Se você aplicar isso aqui, não precisa de Deus. Essa é o grande mérito dela, por isso que ela é a queridinha da ciência. Enfim, continuando aqui, né? Não somente a ideia de evolução é mais antiga nas humanidades do que nas ciências sociais, que nas ciências naturais, perdão, como eu poderia argumentar que até Darwin chegou às ideias básicas da evolução por meio da economia. Descobrimos por meio de seus cadernos que ele estava lendo Adam Smith, em 1838. O que o Hayek está falando aqui, eu concordo, é que, segundo ele, embora ele acredite na teoria darwiniana evolucionista, a, a ideia do conceito de evolução, de as coisas melhoram, as coisas partem do simples ao complexo, surgiu da observação cultural, não da observação biológica. E Darwin aplicou aquilo aos bicos do passarinho que ele estava olhando, e talvez um macaco possa ser um ser humano. E o que quer dizer isso? Realmente, você começa a escrever escrever um livro, você começa escrevendo um texto simples, e daí você vai melhorando, melhorando, quando você vai ver, você escreveu sua obra-prima, sua grande romance e novela. A tendência cultural, a tendência de um artífice, por exemplo, que ele começa fazendo um objeto simples, depois ele faz uma ferramenta útil, uma casa bonita. Então a tendência é uma impressão de evolução, mas é um progresso. Eu não gosto da palavra evolução. Então quando o homem ele começou fazendo ferramentas simples, daí foi aprimorando, aprimorando. É um progresso natural. Mas não quer dizer que o homem está evoluindo. Não é que o homem de hoje ele é mais inteligente que o de ontem. Simplesmente o acúmulo de experiências torna o que é simples fazer hoje o que era complexo ontem. Então, é o tal do ovo de Colombo. Depois que um fez, qualquer um pode fazê-lo. E para Hayek, o fato de que a evolução cultural é tão mais rápida que a biológica, ela gerou a ideia da biológica. Só que ele acredita nas duas. Eu não acredito em evolução cultural, é um progresso. Porque o progresso pode ir para os dois lados. Nós vemos que hoje em dia as pessoas estão, parece que emburrecendo em vez de melhorar. Mas é uma tendência, mas ela pode ser modificada. Apenas para mencionar algumas diferenças importantes. Embora a teoria biológica exclua atualmente a herança de características adquiridas, características adquiridas, todo o desenvolvimento cultural repousa nessa herança. Característica na forma de regras que guiam relações mútuas entre indivíduos, que não são inatas, mas aprendidas. Para fazer referência aos termos usados hoje na discussão biológica, a evolução cultural estimula o lamarckismo. Além disso, a evolução cultural se realiza por meio de transmissão de hábitos e informações, não apenas dos pais físicos, mas de um número indefinido de ancestrais. O processo que promove a transmissão e difusão das propriedades culturais, pelo aprendizado também, como já observado, tornam a evolução cultural incomparavelmente mais rápida do que a evolução biológica. Enfim, a evolução cultural ocorre em grande medida por meio de seleção grupal. Se a seleção grupal também opera na evolução biológica, continua a questão em aberto, da qual o meu argumento não depende. Então volta para a questão do Hayek achar que há uma evolução cultural e uma evolução biológica, e a cultural é mais rápida. E como eu disse, não na minha forma de ver, é uma visão míope do mundo, uma forma que é uma visão darwinista do mundo. O Richard Dawkins, um dos ateus mais famosos do mundo, ele falou pro John Lennox, que é um matemático cristão, ele falou assim, a religiosidade é um conto de fadas criado para aqueles que têm medo do escuro. E
O John Lennox respondeu: o ateísmo é um conto de fadas criado para aqueles que têm medo da luz. Então, são pontos de vista diferentes, mas eu gostaria que vocês estão estudando Hayek, ótimo, maravilhoso, liberalistas, von Mises, mas não se esqueçam de quem vocês são. Não se esqueçam de Olavo de Carvalho, Ben Wicker, William Lane Craig, Flávio Gordon. Uh, não se esqueçam da Bíblia, de Cristo, de Santo Agostinho, porque são visões de mundo diferentes, mas a nossa não é pior do que a deles. E eu diria que a nossa é muito melhor, porque a nossa tem a verdade, tem Cristo. A, a verdade é o caminho e a vida. Então, nesse ponto, até agora parece que eu só estou falando mal do Hayek, né? Mas é, é, é essa base dele, darwinista, que fica complicado eu fingir que estou achando ótimo e não comentar, porque eu acho que isso é um grande problema para todo mundo que está começando a estudar. Nós temos a grande vantagem de não estar estudando as porcarias da esquerda, mas se nós vamos estudar a literatura de direita, e assim, inevitavelmente nós vamos passar pelos liberalistas. Liberalismo econômico, von Mises, Hayek, John Stuart Mill, Ayn Rand. John Stuart Mill e Ayn Rand, eles são ateístas, então toma cuidado, você tem que ler com muita parcimônia. Porque outro dia viu no Twitter o João Almoedo, quem é John Galt? Por causa do a revolta de Atlas da Ayn Rand e todo mundo pagando o maior pau. Nossa, que massa, imagina um cara desse presidente. E a Ayn Rand, a filósofa que escreveu A Revolta de Atlas, era uma tremenda uma idiota, era uma mulher promíscua, que abusava dos seguidores dela, criou um culto à personalidade dela, que demonstra que não era uma pessoa de bem. E. Mas o que isso tem a ver com a obra dela? Tem tudo a ver, pode ler que vocês vão perceber. E sobre a Ayn Rand, leiam 15 livros, não, acho que é 10 livros que todo conservador deve ler e 5 farsantes, acho que é isso o nome, o título é do Benjamin Wicker. E ele fala sobre quem é a Ayn Rand e por que a obra dela é extremamente perigosa.